Jeremias, capítulo 33, versículo 3. A palavra do Senhor diz: clama a mim e responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Clama a mim e responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Então o Senhor quer que nós clamemos a Ele, que nós venhamos buscar a Ele. Não tem outro Deus, não tem outro nome a qual devemos clamar, a não ser o nome do Deus Todo-Poderoso. Por isso, vamos orar para que o Senhor tenha total liberdade para falar conosco através de mim, em nome de Jesus. Senhor Deus Todo-Poderoso, em nome do seu Filho amado Jesus Cristo, ó Pai. Mais uma vez nós agradecemos por estarmos aqui diante de Ti para ouvir a Tua Santíssima Palavra. Pai, fale com cada um de nós, use a minha boca, use a minha mente, Pai, que eu possa ser o canal de Tua bênção nesse lugar, ó Pai. Que a Tua Palavra possa ser, ó Pai amado, aqui, ó Pai, pregada conforme Tu planejou para cada um de nós, para a honra e glória do Teu nome, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Então o Senhor quer que nós clamemos a Ele, mas para que nós venhamos ter o clamor ouvido ao Senhor, nós precisamos de duas condições. Duas condições. Primeiro, estar com Cristo Jesus como o nossa aliança com Deus Todo-Poderoso. Cristo Jesus é o nosso elo de ligação com Deus Todo-Poderoso, porque Ele pagou naquela cruz para que nós venhamos ter essa liberdade, para que nós venhamos ter esse ponto de contato aonde nós estamos ligados a Deus, novamente ligados, porque a humanidade esteve ligada antes do pecado, através de Adão. E depois do pecado, também através de Adão, a humanidade foi desligada. E a humanidade é religada a Deus através de Jesus. Então, a condição para que nós venhamos ser ouvidos por Deus, o nosso clamor, primeiro, é estarmos ligados através de Cristo Jesus. Segundo, é sermos obedientes à voz do Espírito Santo de Deus. Porque o Espírito Santo, assim que nós aceitamos o Senhor Jesus Cristo como aquele que pagou pelos nossos pecados, o Espírito Santo passa a nos conduzir. Nós somos selados com o Espírito Santo de Deus. Então nós devemos ser sensíveis e obedientes à voz do Espírito Santo que habita em nós agora. E para isso, nós devemos ter um coração submetido à vontade de Deus. Nós devemos ter um coração submisso a Deus, para que o Espírito Santo tenha total liberdade. E como nós sabemos que agora nós estamos sendo direcionados pelo Espírito Santo? Através de duas coisas: o amor ao próximo e o amor a Deus. Quando nós demos o amor ao próximo, desenvolvemos o amor ao próximo, temos o amor ao próximo, nós sabemos que estamos sendo direcionados por Deus. E da mesma maneira, quando nós temos um amor a Deus, nós sabemos que estamos sendo direcionados. E quais são as características do amor ao próximo? O Senhor Deus Todo-Poderoso, Ele deu uma ordem lá no Velho Testamento, no livro de Levítico, no capítulo 19, versículo 18. Lá no começo da Bíblia, quando o Senhor, através do profeta Moisés, estava criando estatutos para o seu povo, estava criando as leis. E para que Deus estava criando essas leis? Porque o ser humano, ele precisa de leis para que ele possa... Pode só escutar, irmão, rapaz, tá? O ser humano, ele precisa de leis para que ele possa ser conduzido por Deus.
Porque se ele não tiver algumas leis, ele não consegue encontrar o fio da meada, ele não consegue ser sensível a algo maior que vem do Espírito Santo de Deus. Então a lei serve como condutor. E assim, Deus, através do profeta Moisés, trouxe as leis para conduzir o seu povo até chegar o Messias esperado. E aí o povo já estaria doutrinado. E através desse povo doutrinado para receber o Messias, o mundo todo estaria agora doutrinado, porque o mundo todo saberia aonde olhar, como nós sabemos aonde olhar, para podermos seguir a vontade de Deus. Nós sabemos que devemos olhar para onde? Para as Santas Escrituras, a qual foi escrita através do povo escolhido de Deus. E começa o Senhor a falar com o seu povo em Levítico, capítulo 19, versículo 18, que diz assim, Levítico 19, 18. Não te vingarás, nem guardarás ira contra os filhos do teu povo, mas amará o teu próximo como a ti mesmo. Eu sou o Senhor. Então aqui, o Senhor está dando uma direção para o povo, que eles não devem se vingar, nem guardar ira ou rancor um do outro, mas que devem amar. Ainda no versículo 16, anterior aí, está dizendo, não andarás como mexeriqueiro entre o teu povo, não te porás contra o sangue do teu próximo, eu sou o Senhor. E no 17 diz, e não odiarás o teu irmão no teu coração, não deixarás de repreender o teu próximo, por causa dele não sofrerás pecado. Então devemos ter o amor, jamais odiar o nosso irmão. E quando se diz amor, não está falando que quando nós repreendemos o nosso irmão, isso é falta de amor. Pelo contrário, isso é amor. Porque quando nós falamos para o nosso irmão, você está errado, a sua atitude está errada, o jeito com que você está falando está errado, o jeito que você está pensando está errado, nós estamos amando o nosso irmão, porque estamos mostrando para ele aquilo que ele não está conseguindo enxergar. E isso não é falta de amor, pelo contrário, é amor. Mas quando nós odiamos o irmão e desejamos o mal para o irmão, isso sim é falta de amor. Isso entra na esfera do ódio. Então o Senhor agora está doutrinando o povo escolhido através das leis. E o Senhor Jesus Cristo, ele vai apertar um pouquinho mais essa lei. Em Mateus, no capítulo 5, versículo 43, o Senhor Jesus Cristo, ele vai falar no Sermão do Monte, Sermão da Montanha, ele vai falar da seguinte maneira sobre esse amor ao próximo. Mateus 5, 43 até o 48. Mateus 5, 43 ao 48. Diz assim: ouviste o que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos, e bendizei os que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam, e orai pelos que maltratam e vos perseguem, para que sejais filhos de vosso Pai, que estás no céu, porque faz que o sol se levante sobre os maus e os bons, e a chuva desça sobre os justos e os injustos. Pois se amardes os que vos amam, que galardão tereis? Não fazem os publicanos também o mesmo? E se saudardes unicamente os vossos irmãos, que fazeis demais? Não fazeis os publicanos também assim? Se vós, pois, sede vós, pois, perfeito, como é perfeito o vosso Pai que está no céu. Então aqui o Senhor Jesus Cristo ele está apertando mais. Ele está dizendo que nós devemos agora não amar somente o nosso próximo, mas amar os nossos inimigos. Aquele que fala mal da gente,
aquele que persegue a gente. E isso é difícil. É difícil. É estreito. Isso é negar a si mesmo. Isso é uma batalha contra a carne. Porque a nossa carne vai querer o quê? Vai querer odiar. Pisou no meu calo, fez o mal para mim, vai querer o quê? Fazer a mesma coisa. Retribuir na mesma moeda. Isso é a lei natural que está no nosso corpo. Mas o Senhor Jesus Cristo está nos ensinando o contrário, para que nós venhamos lutar como os valentes guerreiros contra nós mesmos. Nós devemos amar os nossos inimigos. E amar os nossos inimigos é aceitar o mal que o inimigo quer impor a nós? Não, não é isso. Eu vou orar por ele, mas dentro do que é lei, eu posso acionar alguém que está me prejudicando dentro da lei estabelecida. Mas eu não vou odiar esta pessoa. Uma esposa, por exemplo, que está no processo de divórcio, porque o esposo que ela tem é um esposo alcoólatra e que espanca ela. Ela não vai odiar esse esposo, mas ela sabe que não tem condições de caminhar com esse esposo. Não que eu estou pregando aqui o divórcio, que as mulheres devem divorciar, não é isso. Mas tudo tem seu limite. Chega uma hora que não dá mais. Porque a mulher, ela não deve ser objeto de surra, de espancamento, de ser maltratada. Ela aguenta até onde dá. Cada um sabe dos seus limites. Chega uma hora que não dá mais. Mas por conta disso ela vai odiar esse marido ou ex-marido? Não. Então devemos amar. E amar não significa eu concordar com o meu inimigo e ser tão mal quanto ele. E amar não significa eu passar a mão na cabeça do meu inimigo e falar, você está certo. E ele fazendo as coisas erradas. Amar é um sentimento que nós temos de querer o bem. O marginal, ele pode anunciar o assalto e eu, desarmado, ele vai querer minha carteira, vou entregar a carteira e se eu tiver condições de acionar um policial e o policial prendê-lo, eu não vou odiar aquele marginal. Eu não vou desejar que aquele marginal seja morto. Mas eu vou amar, eu vou saber da condição miserável que ele está e vou orar. Isso vai impedir que eu deseje que ele seja apresentado na delegacia para pagar pelo seu crime? Não, ele vai ter que ser apresentado na delegacia e vai ter que pagar pelo seu crime. Mas não significa que eu devo odiá-lo. Então, o Senhor Jesus Cristo nos apresenta algo mais excelente. Amar os nossos inimigos. E quando nós amamos os nossos inimigos, as coisas ficam mais leves. As coisas ficam mais leves. Porque cientificamente está comprovado que muitas doenças vêm de sentimentos ruins do nosso coração. Como rancor, ódio e até o câncer, que hoje tem se alastrado, ele provém muitas vezes disso, de um sentimento de ódio, de rancor. E o pior prejudicado no ódio acaba sendo nós mesmos. A outra parte, muitas vezes não tem nem conhecimento do nosso ódio. Porque nós odiamos em secreto e acabamos prejudicando o nosso ser. Então o Senhor Jesus Cristo está falando, dando uma lei maravilhosa aqui para nós seguirmos. Amar os nossos inimigos. E amar ao próximo. O que é amar o próximo? Certa vez o Senhor Jesus Cristo, ele falou sobre a parábola do samaritano, que passou um sacerdote por uma pessoa que estava caído na estrada, toda machucada, e aquele sacerdote nada fez. E passou um levita, que era responsável pela adoração
ao Senhor e viu aquela pessoa caída no chão, machucada, e nada fez. E passou um samaritano. Um samaritano que ele não tinha a fé totalmente em Deus. Ele tinha, porque o samaritano ele dividia a fé em Deus com outras divindades. Porque não era um povo 100% israelita. Era um povo que foi introduzido na terra de Israel, numa das invasões que Israel teve. Mas aquele homem, ele tinha o amor no coração. E é isso que o Senhor Jesus Cristo destacou. Não destacou a vida do samaritano, que nós devemos ser como o povo de Samaria era, os samaritanos, em suas crenças divididas. Não, não é isso. O Senhor Jesus Cristo estava destacando o amor que vai estar no coração, seja de quem lá for. A pessoa às vezes é um kardecista, mas tem um amor. A pessoa é um católico, tem amor. É um bandista do candomblé, mas tem amor. É budista, muçulmano, mas tem amor. O Senhor Jesus Cristo está destacando o amor. Não está destacando o proceder fora aquela ação de amor para com aquela pessoa caída. Então é esse amor que nós devemos imitar do samaritano, aquele que não tinha 100% a fé em Deus de Israel, como o sacerdote tinha, o levita tinha, mas ele tinha o quê? O amor. É esse amor que nós devemos imitar e que a sociedade está deixando de imitar. Esse amor que vem de Deus. Devemos amar como Deus nos ama. E a sociedade hoje, ela está cada vez mais egocêntrica, cada vez mais egoísta. Porque hoje nós vivemos uma época que as pessoas são assim. As filosofias foram desenvolvidas para que as pessoas fossem assim. Nós vivemos uma época onde a filosofia dessa época é cada um cuidando de si próprio. E que o próximo que se vire. É cada um olhando para si próprio. E por conta dessa filosofia, hoje nós temos mães que abandonam, porque sempre teve mãe que abandonou o filho, mas hoje nós temos uma maioria de mães que abandonam seus filhos. Mães que jogam o bebê recém-nascido na lata do lixo. Não é difícil nós vermos isso no jornal, no telejornal, quando ligamos a televisão. Hoje nós vemos pessoas tomando atitudes a qual em outro tempo seria impossível tais atitudes, como a violência sexual. Quantos pais não violentam seus filhos? Matam os filhos por causa de um novo amor, por causa de um romance? Mãe matando filho, pai matando filho por causa de um amor, por causa de um novo romance. Coisas que não aconteceriam no passado, hoje acontecem com frequência. Por conta dessa filosofia, a qual vai contra a palavra de Deus. A qual devemos amar a nós mesmos, acima de todas as coisas. A filosofia dessa época é essa. Devemos amar a nós, acima de todas as coisas. Isso é uma filosofia errada. Isso é um segmento errado. Isso vai contra a vontade do Senhor, que diz que devemos amar o próximo como a nós mesmos. A nós mesmos. Porque nós nos amamos. Por mais o suicida, por mais que ele queira se matar, ele está querendo se matar por quê? Porque ele se ama tanto, o amor dele é tão exagerado por ele mesmo, que ele fala, eu não mereço viver, eu tenho que descansar. Daí na ilusão que ele vai descansar, por tanto amor a si mesmo, na ilusão que ele vai descansar, porque ele fala, eu não sou merecedor de estar passando por tanta prova, por tantas dificuldades. Um excesso de amor a ele mesmo faz com que ele não enxergue o próximo. E esse excesso de amor faz com que ele queira
esse descanso eterno através da morte. Então esse amor exagerado a si mesmo provoca danos à sociedade, danos irreparáveis, aonde nós vemos pessoas que se amam tanto que não tem tempo para olhar para os outros. Não tem tempo para olhar para aquelas pessoas que precisam dela. E que estão acreditando que ela vai ser um porto seguro. E que estão acreditando que ela vai ser a resposta. E as pessoas já não querem mais isso. Elas querem viver agora para si próprias, olhando para o seu umbigo, olhando para os seus problemas, se amando tanto e desprezando o próximo. Isso vai como algo contrário à palavra de Deus. E o Senhor Jesus Cristo, em João, no capítulo 15, versículo 12, ele vai dizer assim, olha só, mais uma direção do Senhor Jesus Cristo. O meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como vos amei. Então o nosso amor tem que ser igual ao amor de Jesus Cristo. Nós devemos amar uns aos outros como Cristo nos amou, como Cristo nos ama. E ele, sabe qual que foi o amor de Cristo? Foi o amor sacrificial, o amor de cruz. Ele quer que nós nos amamos. E quanto nós temos feito pelo nosso irmão em sacrifício? Eu vou falar por mim. Eu não tenho feito nada. Eu tenho sido um fracasso. Poderia fazer muito mais. Mas deixo de fazer. Porque eu tenho as minhas preocupações, as minhas prioridades. E muitas vezes o meu irmão está de fora. E eu falo mais. É assim com cada um que aqui está. Nós devemos amar mais. Devemos imitar mais a Cristo. E devemos imitar menos as pessoas dessa nossa geração, dessa época. Nós devemos nadar contra a maré, contra a corrente. Porque isso é andar no caminho estreito. Esta é a porta estreita. Esta é a cruz que nós devemos carregar para seguir o nosso Mestre e Salvador Jesus Cristo. Esta é a cruz que muitas vezes nós deixamos de lado. Porque nos valorizamos muito. Nos colocamos num patamar muito alto para olhar para o próximo. Porque nós achamos que merecemos muito mais do que temos. E deixamos de fazer aquilo que deveríamos fazer como filhos de Deus. E não fazemos. Então o Senhor Jesus Cristo, ele fala isso. Que nós devemos amar uns aos outros como ele amou. Agora vamos lá para 1 João, capítulo 3, versículo 20. Lá no finalzinho, perto de Apocalipse. 1 João 3, 20. Essa palavra é para todos nós, é para o pregador. O pregador não fica fora não. O pregador só é um canal para o Espírito Santo falar. Mas o Espírito Santo fala com o pregador e fala com todos que estão ouvindo. Primeiro João 3,20 diz assim: sabendo que, se o nosso coração nos condena, maior é Deus do que o nosso coração, que conhece todas as coisas. Amados, se o nosso coração não nos condena, temos confiança para com Deus. E qualquer coisa que lhe pedirmos, dele receberemos, porque guardamos os seus mandamentos e fazemos o que é agradável à sua vista. Se o nosso coração nos condena em alguma coisa, quando que o nosso coração vai estar nos condenando? Quando nós estamos fazendo algo que não é para fazer, ou estamos deixando de fazer algo que deveríamos fazer?
E o nosso coração vai nos condenar, porque o nosso coração está renovado, como foi pregado no domingo passado. O Senhor nos trocaria o coração de pedra por um coração de carne. E hoje nós temos um coração de carne e o nosso coração vai nos condenar, porque o nosso coração agora é um coração transformado. É um coração moldado pelo Deus Todo-Poderoso e vai nos mostrar. E se o nosso coração está nos condenando, a nossa oração muitas vezes não é respondida, porque o nosso coração nos condena. Mas se o nosso coração não está nos condenando, o que nós pedimos é o que está escrito aqui. Vamos receber. Versículo 22. E qualquer coisa que lhe pedirmos, dele receberemos, porque guardamos os seus mandamentos e fazemos o que é agradável à sua vista. E o que são os mandamentos do Senhor? Amar a Deus acima de todas as coisas e amar o teu próximo como a ti mesmo. Esses são os mandamentos. Versículo 23. E o seu mandamento é este: que creiamos no nome do seu Filho Jesus e amemos uns aos outros, segundo o seu mandamento. Versículo 24. E aquele que guarda os seus mandamentos, nele está, e ele nele. Nisto conhecemos que ele está em nós, pelo Espírito que tem nos dado. Então o Espírito que tem nos dado vai fazer esta obra, que está escrito aqui no versículo 23. Que creiamos no nome do Senhor Jesus Cristo. Olha só o que o Senhor Jesus Cristo vai falar em João capítulo 16, versículo 7. A respeito disso, exatamente sobre isso. João 16, lá no Evangelho. João 16, 7. Presta aí para mim, irmão, como é que você vai fazer? João 16, 7. Todavia, digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós. Mas quando eu for, vou enviarei. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Quem que é esse Consolador? O Espírito Santo. Então o Senhor Jesus Cristo, ele foi para que o Espírito Santo viesse. E o Espírito Santo nos convence do pecado, da justiça e do juízo. E o que é pecado? Qual é o pecado que o Espírito Santo vai nos convencer? Versículo 9. Do pecado, porque não creram em mim. Então, conforme eu li, o pecado é não crer em Jesus. E aqueles que creem deixam de cometer o pecado, estão em obediência ao mandamento, porque estão crendo em Cristo Jesus. 10. Da justiça, porque eu vou para o meu Pai, e não me vereis mais. A justiça é que Deus tirou o seu Filho deste mundo, esse mundo que condenou Jesus Cristo, esse mundo que colocou uma coroa de espinho, chicoteou ele, cuspiu na face dele, pregou ele numa cruz. Deus fez a justiça, tirou ele deste mundo. Nós cremos que Deus fez isso, porque ele foi ressurreto, e ao terceiro dia, e 40 dias depois da sua ressurreição, teve a sua ascensão. Ele subiu aos céus, 40 dias depois. E 10 dias depois, foi completando 50 dias, Pentecoste, veio a vinda do Espírito Santo conforme a promessa que viria sobre a igreja. Mas, no versículo 11 fala do juízo. E qual que é o juízo? Porque já o príncipe deste mundo está julgado. O juízo é esse. Conforme a bispa falou no começo do culto, Satanás já está julgado. O juízo de Deus já foi feito. Então não devemos temer a Satanás. Não devemos temer os demônios, porque eles nada podem contra nós. Porque ele já está julgado e condenado. Eles já estão todos julgados e condenados. E eles nada podem contra nós, porque nós
temos o Espírito de Deus, o Espírito Santo de nós. Nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. E Satanás e seus demônios são derrotados, estão debaixo dos nossos pés. Certa ocasião, eu estava no meu quarto, estava todo escuro, e veio já era de madrugada, e veio uma sombra mais escura do que a escuridão do quarto. Veio para cima de mim. E eu falei assim: eu não tenho medo de você, demônio, porque você é um derrotado. Portanto, agora eu dou uma ordem: sai daqui em nome de Jesus. E aquela sombra saiu em alta velocidade para longe de mim. Nós temos essa autonomia, todos nós. Não é só eu. Todos nós que temos o Espírito Santo de Deus dentro de nós. Todos que temos o Senhor Jesus Cristo como o nosso único e suficiente Salvador. Os demônios não têm poder sobre nós. Não têm poder. Pelo contrário, aonde nós estivermos, ele tem que bater em retirada. Eu trabalhei com uma policial e ela falava para mim que certa ocasião ela foi no terreiro da sogra dela, que a sogra dela convidou porque ela tinha feito cabeça, que ia ser consagrada a mãe de santo. E ela foi porque o marido dela também insistiu, e a sogra insistindo, ela falou: eu vou, vocês sabem que eu sou evangélica, mas já que vocês estão insistindo, eu vou. Agora não reclame se os espíritos lá não baixarem, porque vai estar a minha presença lá. E foi o que aconteceu. Teve que ser cancelada a celebração, porque os espíritos não conseguiam chegar lá, por conta do brilho do Espírito Santo. Cancelaram a celebração. E assim é, onde nós estivermos, o mal tem que bater em retirada. Onde nós estivermos, o mal tem que correr, porque nós somos a luz, e aonde a luz está, as trevas desaparecem. Pode estar tudo escuro, mas quando nós ligamos a luz no interruptor, a escuridão desaparece. E assim é a nossa presença nas trevas. Aonde nós chegamos, deixou de ser trevas, agora é luz, porque a nossa presença é a luz. O Senhor Jesus Cristo falou que nós somos o sal e a luz do mundo. Nós somos a luz do mundo. E aonde nós estivermos, a luz de Cristo está brilhando. A luz do Espírito Santo que habita em nós. E assim, lá em Efésios, capítulo 2, versículo 1 e 3. Vamos ler Efésios 2, 1 e 3. Olha só. A obra que Deus fez em nós, para que nós venhamos ter certeza que o Espírito Santo está em nós. E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, em que no outro tempo andaste segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos, nos desejos de nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos, por natureza, filhos da ira, como os outros também. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em ofensas, nos vivificou com Cristo. Pela graça sois salvos. Então nós fomos vivificados, mesmo estando em rebelião, em pecado. Deus teve misericórdia em nossas vidas. E agora, como filhos de Deus, nós temos o poder de falar com Deus e o nosso clamor ser ouvido por Deus. E o amor. O que o Senhor Deus Todo-Poderoso fala sobre o amor? Vamos ver lá em Deuteronômio sobre o amor. Nós vimos o amor ao próximo, o amor aos nossos irmãos, o amor à igreja. Agora nós vamos ver o amor
a Deus. Qual é a ordem que Deus deu a respeito de amar? Deuteronômio o quê? Deuteronômio capítulo 6, versículo 5. A direção que Deus deu a respeito do amor a Ele. O que Deus fala sobre como nós devemos agir diante dele, sobre o nosso amor a Ele? Olha só, Ele deu uma ordem em Deuteronômio capítulo 6, versículo 5. Deuteronômio 6, 5. Que diz assim: Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todas as tuas forças. Então, nós devemos amar o nosso Deus de todo o nosso coração, de toda a nossa alma. Essa é a direção que Deus nos dá. Então, nós devemos desenvolver esse amor. E como que nós vamos desenvolver esse amor? Primeiramente, amando o nosso próximo. Porque se nós não amamos aquele que nós conseguimos ver, como nós vamos amar um Deus que nós não enxergamos? Se nós não amarmos aquele que nós conseguimos ver, como nós vamos amar o Deus a qual nós não vemos? Então devemos amar o nosso irmão que nós vemos. Amar só de palavras? Não, amar de atitudes. Amar com atitudes. E o nosso amor ao próximo vai nos desenvolver o amor a Deus. Então, nós devemos amar a Deus de todo o coração, de toda a nossa alma, de todas as nossas forças. E o Senhor, Ele nos doutrina. O Senhor nos doutrina para nós desenvolvermos esse amor. E como que o Senhor nos doutrina? Olha só o que Ele fez com o povo lá no deserto, doutrinando aquele povo. O povo que o Senhor mesmo falou que tinha a servil dura, um povo obstinado para fazer o que era mal. Olha só, não devemos reclamar quando essas coisas acontecerem. Devemos agradecer a Deus. Olha só como Deus doutrina. Deuteronômio capítulo 8, versículo 1. Vamos ler desde o 1. Todos os mandamentos que hoje vos ordeno, guardareis para cumprir, para que vivais e vos multipliqueis, e entreis e possueis a terra que o Senhor jurou a vossos pais. Lembra-te de todo o caminho pela qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto esses 40 anos, para te humilhar, te provar, para saber o que estava no teu coração, se guardaria os seus mandamentos ou não. E te humilhou, e te deixou ter fome, e te sustentou com maná, que tu não conhecestes, nem teus pais o conheceram, para te dar a entender que o homem não viverá só de pão, mas de tudo que sai da boca do Senhor viverá o homem. Então o Senhor humilhou aquele povo, deu o maná, deu a provisão. Para quê? Para aquele povo saber que o homem não viverá só do pão, mas tudo que sai da boca do Senhor. E hoje, nós recebemos um ensinamento contrário. Essa pregação, para muitos, é uma pregação chata. Porque não tem aquele negócio do emocional, de todo mundo ficar rodopiando, de todo mundo ficar dançando, do paralítico ficar, sair pulando, andando, daquelas coisas sensacionalistas. Então, só tem a palavra. E a palavra hoje, as pessoas da maioria das igrejas são doutrinadas a achar que quando uma igreja só fala da palavra de Deus dentro da Bíblia, é uma igreja chata, o pregador é chato. Porque as pessoas estão sendo doutrinadas a não querer ouvir a palavra de Deus. Estão sendo doutrinadas a não quererem conhecer a palavra de Deus. A buscar o que é emocional, o que é bom para a carne. Porque ela vê cura lá do paralítico. E o paralítico sai dali, depois está no bar, bebendo. E o que adianta a cura do paralítico? O que adianta o paralítico que estava de cadeira de rodas, agora está no bar bebendo? E com as duas pernas para o inferno?
O que adianta o cego que foi curado, agora vive uma vida de pecado e com as duas visões para o inferno? O que vale mais? Uma cura de uma deficiência física ou a cura da alma e do espírito para a vida eterna? As pessoas estão trocando o que é para esta vida, só para esta vida. Estão trocando pelo aquilo que é duradouro, que é para a vida eterna. Como Esaú falou para o seu irmão Jacó. Ele estava vindo de uma caça e estava com muita fome. E ele falou para o seu irmão Jacó: me dá um pouco desse ensopado que você está fazendo. E Jacó falou assim: ah, tá bom, eu te dou, mas vende para mim a sua primogenitura. Então eu vou ter o direito de ser aquele que vai herdar a herança do nosso pai. Então ele falou: ah, que vale para mim essa herança? Eu estou com fome, o que importa é comer. E trocou a herança do pai, o direito da herança do pai, para comer aquele ensopado naquela hora. E os crentes estão sendo doutrinados assim dentro da igreja, a viver o hoje e não se importar com a eternidade. Viver o hoje, querer as riquezas desse mundo, querer as coisas que esse mundo pode lhes dar de conforto, querendo as coisas desse mundo, desse tempo presente, e deixando de querer as coisas que são eternas, deixando de querer ser conhecedor da palavra de Deus e querendo as coisas momentâneas. O que vale é o aqui e agora. O que vai acontecer na minha eternidade eu não estou interessado. É isso que está sendo pregado. E aqui o Senhor está mostrando que é o contrário. O Senhor está doutrinando o seu povo. Está humilhando eles para que eles venham dar valor àquilo que Deus vai lhes dar, que é a terra prometida. Uma terra boa, que mana leite e mel, para eles terem prazer e saborear as bênçãos do Senhor. Porque só dá valor às coisas aquele que passou por dificuldade. Aquele que não passou por dificuldade, para ela é mais uma coisa. Será que Deus mudou? Vamos ver lá em Hebreus se Deus mudou? Hebreus capítulo 2, 12. Hebreus capítulo 12, versículo 6. Lá no finalzinho. Hebreus 12, 6. A palavra já está acabando. Hebreus o que, pastor? Hebreus 12, versículo 6. Olha só o que Deus diz aqui. Porque o Senhor corrige o que ama e açoita a qualquer que recebe por filho. Se suportais a correção, Deus vos trata como filho. Porque que filho há a quem o pai não corrija? Mas se estáis sem disciplina, da qual todos são feitos participantes, sois então bastardo, e não filhos. Além do que, tivemos nossos pais segundo a carne, para nos corrigirem, e nós os reverenciamos. Não nos sujeitaremos muito mais ao Pai dos Espíritos para vivermos? Porque aqueles, na verdade, por um pouco de tempo, nos corrigiam, como bem lhes parecia, mas este para o nosso proveito, para sermos participantes da sua santidade. E na verdade, toda correção ao presente não parece ser de gozo, ou seja, de alegria, senão de tristeza. Mas depois, produz um fruto pacífico de justiça, nos exercitados por ela. Portanto, tornai a levantar as mãos cansadas e os joelhos desconjuntados. Então, a disciplina do Senhor, naquele momento, parece que é algo ruim. Nos causa tristeza, mas depois a gente viu, mais para frente, a gente enxerga que foi uma ação necessária em nossas vidas.
Em Apocalipse 3,19, o Senhor vai falar a mesma coisa. Apocalipse 3,19. Eu repreendo e castigo a todos quanto amo. Sei, pois, zeloso e arrependa-te. Apocalipse 3,19. Então Deus repreende os seus filhos. E quando nós estamos sem repreensão, quando nós estamos fazendo tudo que não presta, tudo que a gente sabe que desagrada a Deus, e não estamos nem aí com nada, e estamos sem correção, pode esquecer, já somos bastardos. Deus já abriu mão. Mas quando nós temos correção, e a correção vai vir através de dificuldades nas nossas vidas, a correção vai vir através daquela palavra que uma pessoa vai falar na nossa cara que a gente não vai gostar, das afrontas, das dificuldades, e até mesmo, Deus é soberano, até mesmo através das enfermidades, porque Deus é soberano. Não que Deus tenha prazer em fazer isso. Eu não tenho prazer de dar uma surra no filho, mas se for necessário para correção, eu tenho que dar a surra. E mesma coisa é Deus. Deus não tem prazer em fazer nada que vai nos trazer tristeza. Mas, se Ele não fizer isso, nós corremos o risco de perdermos a nossa salvação. E assim, já que nós estamos aí no finalzinho, abre em 1 João, tá aí pertinho, capítulo 4, versículo 7. 1 João 4, 7. Então aqui resumindo tudo sobre o amor a Deus e amor ao próximo. Olha só, 1 João 4, versículo 7, diz assim: Amados, amemos uns aos outros, porque o amor de Deus... Aliás, vou voltar. Amados, amemos uns aos outros, porque o amor é de Deus, e qualquer que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Nisto se manifesta o amor de Deus para conosco, que Deus enviou seu Filho unigênito ao mundo, para que por ele vivamos. Nisso está o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas que Ele nos amou a nós e enviou seu Filho para a propiciação pelos nossos pecados. Ou seja, Deus nos amou primeiro. Por isso que o nosso amor a Ele foi desenvolvido. Amados, se Deus assim nos amou, também nós devemos amar uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus. Se nós amamos uns aos outros, Deus está em nós. E em nós é perfeito o seu amor. E nisso conhecemos que estamos nele, e ele em nós, pois que nos deu o seu Espírito. E se vimos e testificamos que o Pai enviou seu Filho para salvar o mundo, qualquer que confessar Jesus é filho de Deus, e Deus nele está, e ele em Deus. E nós conhecemos e cremos no amor que Deus nos tem. Deus é amor. E quem está em amor está em Deus. E nele está. E Deus nele está. Nisto é perfeito o amor para conosco, para que no dia do juízo tenhamos confiança. Porque qual é ele, somos nós também neste mundo. Ou seja, somos idênticos. Quando nós amamos uns aos outros, amamos a Deus, nós somos idênticos a Jesus. No amor não há temor. Ou seja, não há medo. Temor aqui não é o respeito, porque existe o temor que é o respeito a Deus e o temor que é medo. No amor não existe temor ou medo. Antes, o perfeito amor lança fora todo temor, porque o temor tem consigo a pena, e o que teme não é perfeito em amor. Nós o amamos, ele, porque ele nos amou primeiro. E se ele diz, eu amo a Deus e odeio o seu irmão, é mentiroso. Pois quem não ama o seu irmão, a qual viu, como pode amar a Deus, a qual não viu? E dele temos este mandamento, que quem ama a Deus, ame também o seu irmão.
Então, quando nós vivemos nessas condições de amar o nosso irmão, não só por palavras, mas em atitudes, e quando nós desenvolvemos esse amor ao nosso irmão, nós estamos desenvolvendo juntamente com isso o amor a Deus, porque vamos estar conhecendo o amor de Deus, porque só conhece o amor de Deus aquele que ama. Aquele que não ama não conhece o amor de Deus. E aí, nós vamos clamar ao Senhor. Clama a mim, e eu te responderei. Porque essa frase, a qual o Senhor liberou na vida de Jeremias, foi num contexto aonde o povo de Jerusalém estava sofrendo ali a fúria do rei Nabucodonosor, que tinha invadido Jerusalém, tinha destruído Jerusalém. E o povo estava entristecido. Daí, Deus dá uma palavra através do profeta Jeremias, para que clamasse a ele. E olha só, versículo Jeremias 33, versículo 4. Vou finalizar com esses últimos versículos. Porque assim diz o Senhor, o Deus de Israel, acerca das casas dessa cidade e das casas dos reis de Judá, que foram derrubadas com arietes e a espada. Arietes era um armamento de guerra que servia para derrubar muros, derrubaram as casas do povo de Israel, lá dos judeus. Versículo 5. E eles entraram a pelejar contra os caldeus, mas isso é para encher de cadáveres de homens, que feri na minha ira. Foi Deus que permitiu que Nabucodonosor entrasse lá e ferisse os judeus. No meu furor, Deus está falando que na ira dele, no furor dele, ele permitiu isso. Porque o povo tinha abandonado Deus, estava adorando outros deuses, estava sacrificando até seus filhos para outros deuses, outras entidades malignas. E Deus nunca pediu sacrifício humano. Nunca Deus aceitou sacrifício humano. Continuando, porquanto escondi o meu rosto dessa cidade, por causa de toda a sua maldade. Eis que te trarei a ela saúde e cura, e sararei, e lhe manifestarei abundância de paz e de verdade. Removereis o cativeiro de Judá e o cativeiro de Israel, edificarei como ao princípio, e purificarei toda a terra de sua maldade com que pecaram contra mim, e perdoarei as suas maldades com que pecaram e transgrediram contra mim. Este lugar me servirá de nome, de gozo, de louvor e de glória entre todas as nações da terra, que ouviram todo o bem que eu faço, espantar-se-ão e perturbação por causa de todo o bem, por causa de toda a paz que lhes dou. Assim diz o Senhor, nesse lugar de que vos dizeis que está desolado e sem homem, sem animal, na cidade de Judá e nas ruas de Jerusalém, que estão assoladas, sem homem, sem morador, sem animal, ouvirá a voz de gozo, a voz de alegria, a voz do esposo, a voz da esposa, a voz dos que dizem, louvai o Senhor dos exércitos, porque bom é o Senhor, porque a sua benignidade dura para sempre. Dos que trazem ofertas e ação de graças à casa do Senhor, pois farei voltar do cativo da terra como o princípio, diz o Senhor. Então, quando o povo se arrepender e o povo se voltar a Deus, Deus ouviria o seu clamor. E assim Deus falou conosco nesta noite. Devemos nos arrepender daquilo que nos traz peso no coração, como foi lido aqui. Aquilo que é contrário à vontade vai pesar no nosso coração, porque o nosso coração foi transformado. E quando nós nos arrependemos, quando nós fazemos aquilo a qual é a vontade de Deus, o nosso coração já não acusa mais de nada. E as nossas orações, o nosso clamor passa a ser ouvido. Que possamos viver esta palavra em nome de Jesus. Amém.